As lições do sofrimento, por John MacArthur. Uma placa na parede de uma sala de aula do ensino fundamental continha estas palavras: a experiência é o professor mais difícil. Ela dá primeiro o teste e depois a lição. Esse truísmo provavelmente foi esquecido pela maioria dos alunos que usaram aquela sala de aula. Da mesma forma, muitos cristãos não percebem ou esquecem que as experiências da vida cristã, sejam elas difíceis ou agradáveis, tendem a ser seguidas pela compreensão das lições que pretendem nos ensinar. Neste capítulo final, examinaremos os princípios gerais que você pode aplicar às suas circunstâncias específicas para começar a entender as lições do sofrimento. O Senhor não apenas deseja que estejamos cientes das verdades e resultados que ocorrem após períodos de provação e sofrimento, mas também que aceitemos as lições como positivas no espírito contínuo de Romanos 8:28. Horatius Bonar, o pastor escocês do século XIX e escritor de hinos, sabia muito sobre esse espírito quando escreveu: aquele que está levando adiante não é alguém que pode ser confundido e forçado a desistir de seu desígnio. Ele é capaz de realizá-lo nas circunstâncias mais improváveis e contra a resistência mais resoluta. Tudo deve ceder diante dele. Este pensamento é, confesso, para mim, um dos mais reconfortantes relacionados com a disciplina. Se pudesse falhar, se Deus pudesse ser frustrado em seus desígnios depois de termos sofrido tanto, seria terrível. Mas o tratamento de Deus deve ter sucesso. Ele não pode falhar ou ser frustrado mesmo em seus esforços mais árduos, mesmo em relação aos seus menores objetos. É o grande poder de Deus que está operando dentro e sobre nós, e este é o nosso consolo. Tudo é amor, tudo é sabedoria e tudo é fidelidade. Durante um determinado momento de teste ou sofrimento, Deus pode parecer distante ou desinteressado em nossa situação. Isso porque nossas emoções humanas podem anular a confiança na verdade de Deus e podemos acreditar que nenhum resultado para nossa situação atual é desejável para nós. Jó, por outro lado, nos mostra o tipo de perseverança e paciência que anseia por confiar em Deus e aprender quaisquer lições que seu propósito soberano deseja que aprendamos. Foi essa mesma confiança que o levou a glorificar a Deus na conclusão de seu tempo de sofrimento. Sei que tudo podes e que nenhum desígnio teu pode ser frustrado. Quem é este que esconde conselhos sem conhecimento? Portanto, declarei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Ouve agora e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me instruirás. Eu ouvi de ti pela audição do ouvido, mas agora meus olhos te veem. Portanto, me retraio e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó 42, versos 2 a 6. Como resultado de paciência e confiança inabalável durante sua longa provação, Jó ganhou uma nova compreensão de seu Deus soberano e uma maior certeza das alegrias de ser tratado como um de seus filhos. É nessa alegria que quero focar primeiro em nosso olhar para as lições do sofrimento. O sofrimento produz nova alegria. Já vimos como é possível, pela graça, alegrar-se no meio do sofrimento. Também é verdade que a alegria que sentimos em nossas provações pode ser uma das maiores alegrias que já conhecemos, uma vez que uma das principais razões pelas quais Deus envia provações à vida do crente é para testar a genuinidade de sua fé. Gênesis 22. Que ocasião mais apropriada para ter alegria do que após uma experiência de sofrimento que provou a realidade de nossa salvação? Uma certeza fortalecida de nossa salvação e confiança de que Deus cuida de nós, manifestada na realidade de que nosso sofrimento não pode quebrar nossa fé nem nos separar de seu amor, é motivo para maior felicidade. Em sua primeira carta escrita aos crentes que sofriam perseguição, Pedro disse: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a fim de obtermos uma herança incorruptível e imaculada,
e não desaparecerá, reservado no céu para vocês que são protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, para uma salvação pronta para se revelar no último tempo. Nisto muito vos alegrais, embora agora por um pouco de tempo, se necessário, tenhais sido angustiados por várias provações, para que a prova de vossa fé, sendo mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo testado pelo fogo, possa ser encontrada para resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 3-7. A verdadeira alegria não vem de forma barata, ou como uma emoção fugaz e superficial. A verdadeira alegria é produzida por fatores muito mais profundos do que as circunstâncias que produzem a felicidade superficial. Os cristãos que lutam com as circunstâncias negativas da vida, debatendo sem dúvida e desânimo, esqueceram-se de que a alegria genuína os espera pela confiança de que suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Na providência de Deus, essa alegria e segurança podem ser mais fortes em tempos de sofrimento. Pedro dá várias perspectivas que nos ajudarão a obter uma nova apreciação pela alegria de nossa salvação. Confiança em nossa herança protegida. Uma realidade que Pedro oferece como um incentivo para termos alegria, não importa o que possamos ter suportado, é a confiança em nossa herança protegida. Ele descreve esta herança em 1 Pedro 1,4 como aquela que é incorruptível e incontaminável e não murchará, reservada nos céus. E esta grande confiança é algo em que podemos grandemente nos regozijar. Versículo 6. Este termo-chave é muito expressivo no original e muito mais forte do que a palavra usual traduzida como regozijar-se. Significa ser superabundantemente feliz no sentido mais rico. O rei James traduz "seja extremamente feliz" em Mateus 5,12. O termo é sempre usado no Novo Testamento em referência a uma alegria espiritual que vem de um relacionamento com Deus, nunca de uma alegria temporal ou felicidade circunstancial que resulta de outros relacionamentos. Pedro nos assegura que o sofrimento é realmente positivo porque está integralmente ligado à certeza da salvação. Os discípulos de Jesus tiveram dificuldade com esta verdade, como ficou evidente quando ele os estava ensinando no cenáculo. Em resposta à confusão e apreensão deles a respeito de sua morte, sepultura e ressurreição iminentes, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Sempre que uma mulher está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada sua hora. Mas quando ela dá à luz a criança, ela não se lembra mais da angústia pela alegria de ter uma criança nascida no ventre. Portanto, vocês também agora têm tristeza, mas eu vou vê-los novamente, e seus corações se alegrarão. Ele disse aos discípulos que havia motivo para se alegrar por causa do que ele lhes prometeu no futuro, quando o sofrimento terminaria. O momento de tristeza deles, quando Jesus morreu, se transformou em uma tremenda alegria quando eles o viram novamente e entenderam o significado de sua ressurreição. Somos encorajados pelas palavras de Paulo em Efésios 1, 11-13. Obtivemos uma herança a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Tendo também crido, fostes selados nele com o Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus habitando em nós é a garantia de nossa herança protegida. Sempre que passamos por um período de sofrimento ou provação, isso tende a nos fazer ansiar por nossa herança eterna. Nossa alegria nem sempre será automática e não podemos negar que a verdadeira dor e tristeza acompanham o sofrimento, mas, a longo prazo, é uma questão de como olhamos. A resposta do crente às provações pode ser comparada a andar de trem. Imagine que você está no vagão de observação de um trem passando pelas montanhas. Do lado esquerdo, o trem passa bem próximo a uma alta montanha e tudo o que se vê é uma sombra escura. Do lado direito, o trem passa por uma vista magnífica de vales, prados, riachos e lagos, estendendo-se até onde a vista alcança. Algumas pessoas neste trem,
assim como algumas na vida olharão apenas para a esquerda, para a montanha escura. Muitas vezes os crentes optam por se concentrar nos aspectos negativos de suas circunstâncias e nos momentos sombrios de seus tempos de provação e sofrimento. Primeiro eles se concentram nos negativos enquanto o trem está no túnel da dificuldade. Mas agravando sua tristeza, eles continuam a olhar para as sombras da montanha de seu julgamento depois que o trem deixou o túnel para trás. Ao fazer isso, tais cristãos perdem a alegria que é deles se tivessem apenas olhado para o brilho e a certeza de sua herança eterna em Cristo. Novamente, é simplesmente uma escolha de olhar para frente. Nada nesta vida pode tirar uma herança eterna na glória do céu. Como diz Pedro, está reservado no céu para nós. A reserva foi feita por Deus, comprada por Jesus Cristo e agora é garantida pelo Espírito Santo. Confiança em uma fé comprovada. Talvez o maior resultado positivo que pode advir do sofrimento seja um novo sentimento de alegre confiança de que nossa fé é genuína. Essa é a segunda perspectiva de Pedro. Provações e sofrimentos provam nossa fé. Quando perseveramos com sucesso durante o período de sofrimento, Deus nos confirma a força de nossa fé salvadora. Em 1 Pedro 1,7, Pedro usa uma ilustração terrena para demonstrar quão valiosa é uma fé comprovada como fonte de regozijo. Ele diz que é mais preciosa do que o ouro que é perecível, mesmo que testada pelo fogo. Nos tempos bíblicos, o ouro era transformado em uma variedade de itens práticos e decorativos. Era o metal mais valorizado e também o padrão para todas as transações monetárias. Mesmo nos tempos modernos, até a década de 1930, os Estados Unidos e outras nações industrializadas usavam o padrão ouro. Nesse sistema, a moeda da nação tem um valor medido em ouro e pode ser trocada por ouro. Assim, Pedro escolheu um item seu. Os leitores reconheceriam instantaneamente como o metal mais valioso e disseram que, mesmo quando processado pelo fogo até o mais alto nível de pureza, ainda não era tão precioso quanto uma fé comprovada. O ouro, mesmo mais refinado, simplesmente não pode passar no teste da eternidade, mas nossa fé pode. O sofrimento aumenta a glória futura. Deus traz sofrimentos, provações, perseguições e outros tipos de adversidades como eventos vitais em nosso processo de crescimento espiritual. Os seguintes versículos familiares em Tiago 1, 2 a 4 confirmam sucintamente esta verdade. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança, para que vocês possam ser perfeitos e completos sem falta de nada. Isso se refere principalmente à nossa peregrinação cristã na terra. Mas Pedro liga o sofrimento presente à glória futura quando diz que Deus, que nos chamou para a glória, a aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá você. 1 Pedro 5,10. Enquanto estivermos neste mundo, somos chamados a suportar pacientemente o sofrimento e levá-lo até o propósito final de Deus. É quando começamos a ver que o sofrimento é benéfico e faz parte de nossa perfeição e glorificação finais. Agora vamos dar uma olhada mais de perto neste relacionamento, pois ele afeta profundamente a forma como vemos o resultado de qualquer incidente particular de sofrimento em nossas vidas. O sofrimento ensina paciência, mas isso não é tudo. À luz da eternidade, a paciência não é a coisa principal que precisamos entender, porque no céu não precisaremos exercer a paciência. Deus ficará muito mais satisfeito se aprendermos este princípio. O que sofremos agora está diretamente relacionado à nossa capacidade de glorificá-lo na eternidade. Afinal, louvar, honrar, adorar e glorificar a Deus será a nossa função eterna. Apocalipse 4:5. Então devemos nos preocupar com qualquer impacto que os eventos de nossa vida tenham sobre essa realidade futura.
O apóstolo Paulo aumenta nossa compreensão. Se perseverarmos, também reinaremos com ele. 2 Timóteo 2:12. A questão é simplesmente que, quanto mais resistência desenvolvermos por meio do sofrimento nesta vida, maior será a recompensa eterna que receberemos na próxima vida. A questão é simplesmente que, quanto mais resistência desenvolvermos por meio do sofrimento nesta vida, maior será a recompensa eterna que receberemos na próxima vida. Acredito firmemente que essa recompensa eterna é principalmente nossa capacidade de glorificar a Deus por toda a eternidade. Portanto, quanto maior for a resistência agora, maior será a capacidade de glorificá-lo mais tarde. Jesus aplicou esse princípio ao ensinar Tiago e João sobre suas posições no reino de Deus. Mateus 20:20-23. Os dois discípulos se aproximaram de Jesus por meio de sua mãe e queriam que ele designasse um deles para se sentar à sua direita e o outro para se sentar à sua esquerda no reino. Em outras palavras, eles estavam pedindo as posições de maior destaque e recompensa, as mais altas que qualquer um de seus irmãos poderia ocupar no reino de Cristo. Eles obviamente reconheciam o conceito de hierarquias ou recompensas no reino, e Jesus não discordou dessa interpretação porque estava certa. 1 Coríntios 3:9-15, 2 Coríntios 5:10 e 2 João 8. No entanto, ele precisava corrigir o entendimento deles sobre como, dentro do plano de Deus, o conceito funcionava. Jesus respondeu e disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que estou prestes a beber?" Disseram-lhe: "Podemos." Ele lhes disse: "Meu cálice vocês beberão, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não é meu para dar, mas é para aqueles para quem meu Pai o preparou." Mateus 20:22-23. O cálice a que Jesus se refere é o seu sofrimento e morte. Ele está perguntando retoricamente se os irmãos poderiam beber aquele cálice se quisessem sentar à sua direita e à sua esquerda. A implicação é que o sofrimento e a elevação no reino estão diretamente correlacionados. Cristo sofreu mais em sua crucificação e foi elevado à posição mais elevada à mão direita do Pai. Se os discípulos tinham os olhos postos em grande proeminência e altas recompensas na eternidade, eles tinham que conhecer o caminho para esse fim, que é marcado por grande sofrimento e resistência. A lição para nós é que sempre que sofremos e emergimos paciente e fielmente dele, Deus se agrada porque estamos aumentando nossa capacidade eterna de glorificá-lo. Nós também devemos ter grande prazer e alegria com o resultado de um período de sofrimento, provação ou perseguição, percebendo que estamos aumentando nossa recompensa celestial e compreendendo mais sobre o poder do sofrimento. Apocalipse 2:10. O sofrimento produz o verdadeiro conforto. Vários verões atrás, tive a alegria de visitar a Irlanda, a Ilha Esmeralda. É apelidada por um bom motivo, porque talvez tenha a paisagem mais verde de qualquer lugar do mundo. O verde da terra resulta da quantidade de neblina e nevoeiro que por vezes obscurece a sua paisagem habitualmente suave. Este fenômeno é um paralelo com a vida cristã. Muitas vezes, quando a vida de um crente está envolta em sofrimento e tristeza, há uma nova beleza da alma por baixo. Como vimos com o exemplo do apóstolo Paulo, corações gentis e ternos são o produto de grandes problemas. Deus permite problemas e sofrimentos para que Ele nos dê muito conforto e possamos confortar os outros. O Senhor é o único que pode nos dar esse conforto supremo. 2 Coríntios 1:3-4 diz: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estão em qualquer aflição, com o consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus." Paulo, com base em suas próprias experiências, tem algumas coisas simples, porém profundas a dizer, segundo aos Coríntios 3:8, sobre consolo em relação ao sofrimento. Primeiro,
ele reafirma a promessa básica de que Deus nos confortará, versículos 3 e 4. Em Romanos 8:32 ele diz: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como nos não dará também com ele todas as coisas? A aplicação clara é que, se Deus, o Pai, já nos deu seu maior presente, seu Filho Jesus Cristo, então não há problema para ele nos dar comparativamente pequenas porções de seu consolo. O consolo de Deus vem a nós não como um fim em si mesmo, nem meramente para nosso próprio benefício. Segundo aos Coríntios 1:4, indica um propósito definido: para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Conforto, portanto, é algo que Deus nos confia para que possamos compartilhá-lo com os outros. E é confiado a nós na proporção direta da quantidade e intensidade do sofrimento que suportamos, o que significa que, quanto mais sofremos, mais somos consolados, e quanto mais somos consolados, mais podemos ser consoladores. O apóstolo Paulo foi certamente um testemunho desse princípio. Ele sofreu tanto quanto qualquer homem, segundo aos Coríntios 11:23-27. E ainda ministrou aos outros na gentileza de Jesus Cristo, Filipenses 1:8, e com ternura de uma mãe que amamenta, 1 aos Tessalonicenses 2:7. O consolo de Deus, por melhor que seja, tem alguns limites. Assim como Pedro relacionou os benefícios e recompensas piedosos com o tipo certo de sofrimento, outras escrituras deixam claro que podemos e devemos esperar consolo divino somente se estivermos sofrendo pela justiça, segundo aos Coríntios 1:5. Segue-se, logicamente, que não podemos ser verdadeiros consoladores se nós mesmos não tivermos experimentado sofrimento e consolo dentro dos limites de Deus, como cristãos por amor a Cristo. Paulo é novamente nosso exemplo, segundo aos Coríntios 4:11-15. Finalmente, um dos subprodutos mais apreciados que o conforto genuíno nos dá é a garantia de uma parceria no sofrimento. Como parte do corpo de Cristo, não estamos sozinhos e não experimentamos o sofrimento no vácuo. A parceria no sofrimento é vital. Se o conforto nos permite ser consoladores, então, obviamente, outras pessoas estão sendo afetadas pelo resultado de nossa experiência de sofrimento. O conceito de parceria preenche o papel que podemos ter como consolador. Esse é o ponto de Paulo quando ele diz: mas se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, que é eficaz em suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós também sofremos. E nossa esperança para vocês está firmemente fundamentada, sabendo que, assim como vocês são participantes de nossos sofrimentos, também são participantes de nossa consolação, segundo aos Coríntios 1:6-7. Esse é um retrato de mutualidade, conexão e solidariedade entre um grupo de crentes, Paulo e os coríntios, que conheciam e conheceriam a realidade do sofrimento. É também uma motivação para sermos encorajados quando saímos de qualquer período de sofrimento. O consolo que recebemos do Senhor nos ajuda a olhar além de nós mesmos e nos lembra que outras pessoas em nosso corpo local podem se beneficiar de nosso consolo. Esses outros crentes podem, por sua vez, ser um conforto para nós mais tarde quando passarem por suas próprias provações. Portanto, todos os nossos sofrimentos nos capacitam a ministrar uns aos outros em um estilo de vida corporal genuína. Este princípio de parceria no sofrimento é uma aplicação estendida de 1 Coríntios 12, especialmente versículo 26. O sofrimento produz maior sabedoria. A sabedoria sempre foi um dos traços de caráter mais valorizados que um crente pode possuir. O caso de Salomão é especialmente apropriado. Primeiro, há o conhecido relato de seu pedido de sabedoria a Deus, 1 Reis 3, 5-13. Depois, há o fato de sua autoria da literatura sapiencial na Bíblia, Eclesiastes e partes de Provérbios. Outra figura importante do Antigo Testamento que apreciou o valor da sabedoria foi Jó, que a aprendeu em meio a grande sofrimento.
Ele aprendeu a reconhecer a falência de sua razão e até mesmo a inadequação dos conselhos dos outros, e passou a entender que a sabedoria de Deus era a fonte para a compreensão de toda a vida e seus problemas. Aqui está o que Jó disse sobre o valor insuperável da sabedoria divina. Mas onde a sabedoria pode ser encontrada? E onde está o lugar da compreensão? O homem não conhece o seu valor, nem se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, não é comigo. Ouro puro não pode ser dado em troca dele, nem prata pode ser pesada como seu preço. Não pode ser avaliado em ouro de Ofir, em ônix precioso ou safira. Ouro ou cristal não podem igualá-lo, nem podem ser trocados por artigos de ouro fino. Coral e cristal não devem ser mencionados, e a aquisição de sabedoria está acima de pérolas. O topázio da Etiópia não pode igualá-lo, nem pode ser avaliado em ouro puro. De onde então vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Deus conhece o seu caminho e Ele conhece o seu lugar, pois Ele olha até os confins da terra e vê tudo debaixo dos céus. E ao homem Ele disse, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e desviar-se do mal é entendimento. Jó 28, 12 a 20, 23, 24 e 28. A sabedoria de Deus junta tudo durante o sofrimento, ajuda-nos a suportá-lo e permite-nos ter uma perspectiva correta. Mas a sabedoria é algo que não devemos presumir que será nosso ou que podemos obter com nossa própria força. Tiago informou sobre os meios para obter sabedoria quando escreveu, mas, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem censura, e ser-lhe-á dada. Tiago 1 e 5. É claro que o tipo de sabedoria a que Tiago se refere não é um conhecimento acadêmico separado ou alguma especulação filosófica. Em vez disso, corresponde ao que a literatura sapiencial ensina. Sabedoria é a compreensão prática de como viver a vida em obediência à vontade e à palavra de Deus e para a sua glória. Provérbios 3, 5 a 7, 4 e 11, 8 e 12, 10 e 8 e Provérbios 14 e 8. No contexto do sofrimento, portanto, precisamos pedir sabedoria a Deus para nos ajudar a perseverar segundo as Escrituras. Precisamos de sua ajuda para ver a soberania e a providência trabalhando em nossa situação para ter uma atitude alegre e responder com submissão. Essa necessidade de ajuda se encaixa maravilhosamente com um dos propósitos gerais de Deus ao permitir sofrimentos e provações. Torna-nos mais dependentes dele. Tal dependência é sinônimo de oração, o que está implícito na frase peça-o a Deus, Tiago 1,5. O Senhor é muito generoso com a sabedoria que pedimos. Tiago diz que Ele dá a todos os homens generosamente e todos os seus recursos, e Ele deseja derramar sobre nós tudo o que é benéfico. Provérbios 2, 2 a 7, Jeremias 29, 11 a 13 e Mateus 7, 7 a 11. O sofrimento produz a verdadeira humildade. Uma das verdades mais humilhantes, embora menos consideradas, sobre sofrimentos é que eles não excluem favoritos. Este princípio opera em todo o mundo natural. Desastres, acidentes, crimes, doenças, recessões econômicas e guerras afetam pessoas de todas as classes. Nos recentes terremotos que atingiram Kobe, no Japão, e no sul da Califórnia, milhares de casas e empresas em todas as seções das áreas do terremoto foram danificadas ou destruídas. Ricos e pobres foram igualmente afetados por interrupções no transporte nas primeiras semanas após os terremotos. Casas caras e apartamentos modestos foram submetidos a danos significativos. A percepção de que a dificuldade não discrimina também tende a crentes sóbrios e humildes. Mais uma vez, Tiago fala aos crentes pobres e ricos sendo afetados pela natureza humilhante das provações e sofrimentos, lidando primeiro com a atitude do crente de meios modestos, mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua alta posição. Tiago 1,9.
Para os cristãos pobres, a própria pobreza pode ser uma prova contínua. Para eles, o desafio não é perceber a humildade do sofrimento, mas lembrar que podem se alegrar em sua exaltada posição espiritual como cristãos. 1 Pedro 1, 3-6. A privação econômica não diminui a gloriosa herança a ser recebida na próxima vida. Efésios 1, 11-14. O cristão mais rico, por outro lado, tem o desafio de aceitar a humilhação que resulta das provações e sofrimentos, e glorie-se o rico na sua humilhação, porque ele passará como a erva em flor. Tiago 1:10. Aqueles de nós que estão em melhor situação material precisam dar as boas-vindas às provações, porque elas nos lembram que nossa verdadeira dependência está em Deus e em sua graça, não em nosso status econômico privilegiado. A humilhação das provações também nos lembrará que as riquezas terrenas são temporárias. Eles desaparecem como grama. Portanto, há um grande nivelador em ação no processo de sofrimentos, provações e perseguições. A verdadeira humildade ensina todos os crentes, sejam de alta ou baixa posição, a dizer com sinceridade: meus recursos estão em Deus. Lenski, o comentarista luterano conservador, resume bem esse princípio equalizador. A fé em Cristo eleva o irmão humilde além de suas provações para a grande altura de uma posição no reino de Cristo, onde, como filho de Deus, ele é rico e pode se regozijar e se gabar. A fé em Cristo faz uma coisa igualmente abençoada para o irmão rico. Ela o enche do Espírito de Cristo, o espírito de humildade e verdadeira humildade cristã. Como o irmão pobre esquece toda a sua pobreza terrena, o irmão rico esquece todas as suas riquezas terrenas. É sempre um desafio para os crentes manter seus corações e mentes focados adequadamente durante uma difícil prova ou tempo de sofrimento. Mesmo com a promessa de lições aprendidas e recompensas realizadas, a certeza desses benefícios pode parecer mais teórica do que real. Mas podemos ter uma confiança muito maior na realidade de todas essas coisas se simplesmente nos lembrarmos destas palavras: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Os propósitos de Deus nem sempre são aparentes no início de uma provação, mas isso não precisa nos impedir de manter nossos olhos nele. Aqueles mencionados no rol da fama da fé em Hebreus 11 foram capacitados a ver além dos obstáculos imediatos para o prêmio final. Ver especialmente versículos 13-16 de Hebreus 11. Os cristãos dos tempos modernos também compreenderam como é essencial confiar na soberania de Deus em todas as circunstâncias. William Cowper foi um poeta inglês do século XVIII e escritor de hinos com uma disposição naturalmente melancólica. Apesar de seus sofrimentos e lutas, Cowper ministrou como assistente leigo do grande John Newton e escreveu 68 hinos. Um deles, Deus se move de maneira misteriosa, expressa bem a mentalidade que todos os crentes devem ter em relação à vida e suas dificuldades. Deus move de maneira misteriosa suas maravilhas para realizar. Ele planta seus passos no mar e cavalga sobre a tempestade. Nas profundezas de minas insondáveis de habilidade infalível, ele entesoura seus brilhantes desígnios e realiza sua soberana vontade. Ó santos medrosos, tomem nova coragem. As nuvens que vocês tanto temem são grandes com misericórdia e bênção sobre suas cabeças. Não julgue o Senhor por senso débil, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde um rosto sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, revelando-se a cada hora. O botão pode ter um sabor amargo, mas doce será o fluxo. A incredulidade cega certamente errará e examinará sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete e ele tornará isso claro. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.